Olá, povo do Senhor, que bom poder estarmos juntos aqui no canal E Família e ter a sua companhia para darmos sequência ao estudo da lição da Escola Sabatina, a Palavra de Deus. Já estamos no ano novo, 2025, já se encaminha para a primeira semana, para a segunda semana, aliás, e temos a oportunidade de continuar na comunhão com o nosso Deus. Quero deixar aqui um abraço a você, a sua família, pessoal daqui do Brasil, pessoal de outros países que nos assistem. Vocês são muito bem-vindos ao canal Família e que Deus abençoe ricamente você e sua família. De maneira especial, quero deixar um abraço para a nossa irmã Isabel. Ela nos assiste de Cabo Verde, um país na África, na costa da África, um arquipélago. Seja muito bem-vinda ao canal de Família, querida irmã. E veja se você já está inscrita no canal, deixe o seu like e um abraço a todos os nossos irmãos aí em Cabo Verde. Nós estamos estudando nesse trimestre o amor e a justiça de Deus. Hoje nós vamos começar a estudar a segunda lição, o amor da aliança. Deus tem uma aliança com seu povo. Inclusive, a ilustração da lição trabalha essa questão aqui, a cruz e a humanidade ligada à cruz, sendo iluminada e iluminando outras pessoas. É isso que nós fazemos aqui no canal de Família. Nós estamos ligados em Jesus Cristo e estamos sendo abençoados e levando essas bênçãos às outras pessoas. A lição, ela também traz o verso para memorizar, que encontra-se em João 14, verso 23. Diz o seguinte: Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Que maravilha termos a presença da divindade conosco. Nós vamos já começar o nosso estudo. Vamos pedir ao Alexandre que ore conosco para iniciar. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade novamente de estarmos unidos para estudar a tua palavra. Nesse momento, teu Santo Bom Espírito se faça presente também nessa reunião, para que possamos compreender esse assunto, possamos tirar lições práticas para a nossa vida, fortalecer a nossa fé. Fica com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. E o estudo de sábado começa esclarecendo para nós uma certa confusão que normalmente é feita a respeito de algumas ideias equivocadas do uso de algumas palavras do grego traduzidas como amor, né? No estudo de sábado, o autor vai trabalhar essa questão de que muitas vezes é mal compreendido o uso do termo ágape ou filéu, termos gregos traduzidos como amor. E a lição aqui vai nos dizer que essa ideia comum e equivocada é de que um termo, ágape, é usado apenas para descrever o amor de Deus, um amor inatingível, um amor excepcional. Mas não é bem verdade. Existem usos em determinadas partes das Escrituras de ambos os termos. Então ele desmistifica, primeiramente, essa confusão, essa ideia equivocada, para nos dizer que o amor de Deus, ele é sim um amor supremo, um amor excepcional. Mas Deus espera que nós alcancemos o mesmo tipo de amor, tanto em resposta a ele, quanto para os outros, para os nossos irmãos. O último parágrafo do estudo aqui de sábado vai dizer assim: as Escrituras também ensinam que o amor de Deus não é unilateral. Ele não é um amor isolado, né? Mas profundamente relacional. Deus espera se relacionar conosco. Faz diferença para o Senhor se os seres humanos refletem ou não o seu amor de volta, tanto para ele quanto para os outros. E aí nós temos a conexão com a ilustração que o papai já trouxe aqui. Os seres humanos, né? Os filhos de Deus ligados a ele vão estar conectados com os seus irmãos, espalhando esse amor.
Hein, Júnior? É importante esse entendimento que você trouxe aí, e é importante entender o seguinte: você disse que Deus espera que nós atinjamos o amor que Ele tem. É lógico que é na nossa esfera, é Ele que nos dá o amor, e a partir do que Ele nos dá, nós vamos reproduzir dentro da nossa esfera humana. Legal, podemos avançar então, vamos seguir aqui no nosso estudo para a primeira parte, no domingo, que traz o título O Eterno Amor de Deus. Então, como nós já podemos ver aí na introdução, né, que nós vimos, nós vamos continuar estudando sobre o amor de Deus. Só que agora dentro da aliança, né, dentro de um relacionamento de amor. E aqui no domingo o autor começa nos falando que as escrituras são claras. Deus ama a todos. Então essa é uma máxima que nós não podemos perder de vista, né? Deus ama todas as pessoas, né? Inclusive ele traz aqui um texto bastante conhecido de João 3,16, né? E também a pergunta número 1 vai nos trazer um questionamento e nos esclarecer mais sobre esse amor, o alcance. Qual é o alcance do amor de Deus? Né? E nós escolhemos aqui o verso para ler com vocês, que é Salmos 145, verso 9. Eu vou pedir o Júnior que leia esse texto para a gente, e vai ficar bem claro aqui para a gente o alcance desse amor. Então vamos ler juntos. Salmo 145 é o versículo 9. Vai dizer assim: O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Legal, né? Então você vê aí que esse verso deixa bem claro que o amor de Deus abrange a todos e a tudo, né? A tudo que ele criou. E é exatamente isso aqui o comentário da lição. Vai dizer que cada pessoa é amada por Deus. Então, se você tem aí uma ideia equivocada de que Deus não lhe ama, ou que você não é merecedor desse amor, ou Deus não se importa com você, não é bem assim, né? Deus ama todas as pessoas. E a lição complementa aqui: pelo fato de amar a todos, Deus também deseja que todos sejam salvos. Que desejo maravilhoso, né? Um desejo mesmo grandioso que muitas vezes ultrapassa a nossa compreensão. Na sequência é trazido a pergunta número 2. Temos algumas referências bíblicas aqui que é importante a leitura para a compreensão do assunto que está sendo desenvolvido, está sendo estudado. Nós vamos ler 2 Pedro 3, verso 9. Eu vou pedir para o Alexandre ler aí, para que também a nossa compreensão a respeito desse assunto seja ampliada. Então vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3, o verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Graças a Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Foi pelo fato de Deus ser longânimo, ser misericordioso, que nós estamos aqui. A lição traz a compreensão que, se dependesse única e exclusivamente de Deus, todos aceitariam o seu amor e seriam salvos. Esse é o propósito de Deus. Ele não quer que ninguém pereça, certo? Ele trabalha nesse propósito. Mas um outro pensamento também, ele não força seu amor sobre ninguém. Nós fomos criados com um livre-arbítrio, com a capacidade de tomar decisões. Então, a lição mostra que podemos aceitá-lo ou rejeitá-lo. Essa a parte que nos cabe dentro dessa aliança. Deus oferece o seu amor, nos dá bondade, nos dá salvação, traz tudo o que nós precisamos, e nós precisamos de uma resposta. Pode ser positiva ou pode ser negativa. É muito importante para o nosso estudo dessa semana entendermos, e depois nós vamos chegar a uma diferenciação, né, pai, do amor eterno de Deus, que é o que nós estamos estudando aqui no domingo, e desse amor dentro da aliança.
como funciona o acesso, a resposta a esse amor dentro da aliança. No estudo de domingo, tratando-se do amor eterno de Deus, o autor vai dizer isso, que a Bíblia ensina repetidamente que o amor de Deus dura para sempre. E nós vimos aí o amor de Deus refletido no seu desejo de salvação para toda a humanidade. A lição de domingo vai concluir aqui o nosso estudo de domingo, dizendo que é algo difícil para o nosso entendimento alcançar essa amplitude do amor de Deus, né? Que muitas vezes nós achamos fácil deixar de amar alguém, né, por certos comportamentos, pelo tempo passado, por desavenças, mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus é duradouro e permanente. Outro pensamento que a lição traz aqui para concluir o estudo de domingo é que se nós conseguíssemos aprender a experimentar a realidade desse amor divino, isso influenciaria, moldaria o nosso amor e a forma como nós nos relacionamos com os outros. Aqui na segunda-feira, fala a mensagem é amor da aliança. Eu acho que o Alexandre já trouxe aqui a compreensão, frisando de que nós estamos trabalhando o amor de Deus dentro de uma aliança, dentro de um relacionamento. E a lição traz aqui algumas metáforas ligadas com essa questão. Por exemplo, a metáfora da família, de marido e mulher, a metáfora da mãe e filhos. É esse o amor mais visível, mais presente na nossa vida e que os autores bíblicos trazem para nos dar uma dimensão do amor de Deus. Deus é semelhante a um pai, tem um relacionamento de amor com seus filhos, que é sempre o melhor. Então, essas metáforas são usadas para descrever esse relacionamento entre Deus e o seu povo. E é um relacionamento que precisa ter resposta, ter feedback, não pode ser unilateral. É um amor que a lição chama de um amor pactual, aonde existe o dar e existe o receber. E na sequência, a lição já traz a pergunta número 3. Cita aqui Deuteronômio capítulo 7, um assunto importante que precisa ser lido para nós entendermos cada vez mais esse amor pactual que Deus tem com cada um de nós. Muito legal. E eu acho que para a gente ampliar o nosso entendimento desse amor da aliança no estudo de segunda-feira, o autor vai continuar trabalhando o texto de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Acho que nós podemos ler textualmente o que diz esse verso, para entender que o autor vai dizer assim, o amor de Deus, ele não é condicional. Deus ama a todos, como nós já entendemos no estudo de domingo, incondicionalmente. Mas a relação de aliança com o seu povo é. Então, o autor vai fazer essa diferenciação entre o amor para todos de Deus e os benefícios de uma aliança com esse Deus. Quem poderia ler para a gente ali, acho que o papai, Deuteronômio capítulo 7, versículo 9? Vamos lá a leitura, então. Portanto, saibam que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Muito legal. Então, nós passamos a entender, nesse estudo que fala da aliança, que dentro de uma aliança com Deus existem benefícios, né? Todos nós somos objetos do amor de Deus, indiscriminadamente, do amor criador de Deus, mas dentro de uma aliança existem benefícios para aqueles que se mantêm fiéis, né? E aí o autor vai trabalhar uma palavra hebraica que nós podemos ler como hesed, que tem o significado de um amor leal, um amor dentro da aliança. E esse termo ele tem características que se referem à lealdade, ao amor inabalável por outra pessoa dentro de uma relação de amor recíproco. Então a gente começa a entender esse amor de Deus dentro de uma relação, como o papai trouxe aí, que inclui dar e receber. E é assim que o autor encaminha esse tema aqui, dizendo que é a expectativa de receber o mesmo amor em retorno. E o autor segue aqui trabalhando esse termo, resed,
que é o amor de Deus dentro dessa aliança, e vai colocar aqui algumas características do amor de Deus, né? Ele vai dizer que ele é extremamente confiável, é um amor constante, como nós já vimos, e duradouro. Então, as características do amor de Deus são essas, dentro dessa aliança. E vai concluir também esse pensamento dizendo que os benefícios dessa aliança, ele é condicional, como nós falamos, né? Depende da nossa obediência, da nossa resposta a esse amor dentro dessa aliança. Muito legal, né? E assim a nossa compreensão vai aumentando. Nós já aprendemos ali no estudo de domingo sobre esse amor incondicional de Deus, aprendemos agora sobre esse amor dentro de uma aliança, né, de um relacionamento de aliança. E na lição de terça-feira, nós temos aqui o título Relacionamento Condicional. Então, existem condições para acessar os benefícios dessa aliança. E o autor começa trabalhando que Deus convida. Nós já vimos até aqui o convite, a insistência de Deus, o chamado de Deus. E que nós podemos responder a esse convite de um modo adequado. Qual é o modo adequado? Com obediência. Obediência ao mandamento de Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós temos aqui, no início da lição de terça-feira, a referência bíblica de Mateus. Tem referências bíblicas importantes aqui para nós entendermos essa ordem, esse mandamento, né? E a pergunta número 4 vem trabalhando essa questão se é possível nós perdermos os benefícios dessa aliança, de nós estarmos ainda sob as bênçãos dessa aliança. Nós temos várias referências bíblicas aqui para responder a pergunta: é possível rejeitar o amor de Deus e até mesmo perder o acesso aos benefícios desse amor? Olha só que interessante. Nós temos vários textos, mas nós selecionamos para ler juntos aqui o texto de Judas, o versículo 21. Judas tem apenas um capítulo, nós podemos ler o versículo 21. Ale, você gostaria de ler para a gente? Posso ler. Judas, versículo 21. Mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Legal. Então, assim como as outras referências bíblicas, esse texto, ele nos convida a nos mantermos dentro dessa aliança, desse amor da aliança com o nosso Deus. Isso mesmo. E falando em benefícios, a lição segue dizendo que os benefícios do relacionamento, desse amor, são condicionados à nossa resposta, como nós já dissemos aqui, né? A seguir a lição ela vai até trazer uns versos de Oséias, porque é interessante aqui para o nosso estudo, né? Oséias 9, verso 15, Deus diz a respeito do seu povo: não os amarei mais. Então é importante a gente esclarecer isso aqui para fazer bem essa diferenciação do amor eterno de Deus e da aliança, né? O relacionamento de amor dentro da aliança. E aqui o autor vai colocar para a gente que no próprio livro de Oséias, capítulo 14, verso 4, ele diz: os amarei com generosidade. Inclusive, foi um verso áureo de uma lição que nós estudamos, né? E ele vai colocar o seguinte: esse verso de Oséias 9,15, quando ele diz assim, não os amarei mais, provavelmente ali pelo contexto, né? O verso deveria estar se referindo à condicionalidade de algum aspecto ou benefício do relacionamento de Deus, né? E não do amor de Deus, mas sim dos benefícios dessa aliança. Legal. Então, eu penso que nós não podemos sair desse estudo com nenhuma dúvida a respeito disso. O amor de Deus, ele é permanente, é duradouro, tem essas características aqui que já foi lida aqui, tá certo? E permanece, independentemente da resposta humana. Agora, os benefícios desse amor no relacionamento de aliança pode ser perdido, pode ser deixado de ser usufruído. É aquela questão, né? O cara pega uma bênção e transforma, pelo mau uso daquela bênção, numa maldição.
E, na sequência, Jesus deixou instruções aos seus discípulos, que chegam até nós, que eles deveriam demonstrar o seu amor para com ele, para com o Pai, guardando os seus mandamentos. E isso é algo que é importante para nós tomarmos como decisão, ensinamento para a nossa vida. Um outro ponto é que fala que a manutenção dos benefícios do relacionamento de salvação com Deus depende de aceitarmos seu amor. Permanecer no seu amor, aceitar o seu amor. Não podemos deter o amor de Deus eterno, mas podemos rejeitar um relacionamento de amor com Ele. Que essa não seja a nossa experiência, que a nossa experiência seja uma experiência profunda de amor para com Deus e com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seguindo o nosso estudo da lição, chegamos à quarta-feira, que traz o título Misericórdia Perdida. Aqui no estudo da quarta, o autor vai começar nos mostrando da prioridade do amor de Deus. Ele vai colocar que o nosso amor por Deus é uma resposta ao que já recebemos, mesmo antes de pedir. E a lição já nos traz aqui na pergunta número 5 exatamente esse esclarecimento. Vai colocar aqui para nós o texto bíblico de 1 João, capítulo 4, dos versos 7 ao verso 20. Nós vamos ler aqui com vocês o verso 19, que vai clarear bastante essa ideia da prioridade do amor de Deus. Quem pode ler para nós aí? Eu leio aqui. Verso 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então é bem claro aí, né? Que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. E na sequência, nós então entendemos, a lição traz um entendimento, melhor dizendo, que Deus sempre vem em primeiro lugar. Nada do que nós temos, nada do que nós respondemos vem fruto de nós mesmos. Sempre é uma resposta a algo que Deus já influenciou, já fez, já pediu, já ensinou. E isso é fantástico, porque Ele é o nosso Criador. Se nós estamos aqui, é porque Deus nos amou, nos ajudou, nos influenciou. Inclusive você, nós já estamos aqui na metade da lição, já estamos na quarta-feira. Você está gostando desse estudo? Você está se maravilhando com esse amor de Deus, com essa compreensão? Se esse for o caso, não deixe de dar o seu like aqui, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo que fala desse amor maravilhoso do nosso Deus. E na sequência do nosso estudo, nós podemos perceber essa realidade na parábola que é descrita em Mateus capítulo 18, a partir do verso 23. Uma parábola muito importante, não é, Júnior? Essa parábola vai nos ensinar uma lição muito valiosa, de que nós devemos refletir esse amor para com os outros, esse amor que nós recebemos de Deus, né? E essa parábola fala sobre isso, né? Era uma dívida impagável de um servo do rei e ele recebe esse perdão. Aqui o autor vai trabalhar a questão da dívida, né? A parábola conta que ele devia 10.000 talentos. E aí o autor faz essa comparação com os denários, que era o valor recebido por um dia de trabalho. Bom, de certa forma nós entendemos aqui que era uma dívida impagável, porque levaria cerca de 200.000 anos para aquele homem ou para um trabalhador comum pagar aquela dívida ao rei. E o rei, né, de maneira misericordiosa, perdoa aquela dívida, perdoa aquele servo, mas na sequência, esse mesmo servo resolve cobrar uma dívida muito menor de um outro servo seu. E aí ele vai, a história vai dizer que ele não perdoa a dívida daquele servo, joga ele na prisão, cobra essa dívida, e o rei fica furioso, porque ele não usou da mesma misericórdia que o rei teve para com ele. Bom, a lição vai nos dizer aqui que o Senhor ficou indignado e anulou o perdão daquele servo. Olha só. Então, isso tem tudo a ver com o título do estudo de quarta-feira que nós estamos fazendo. Misericórdia perdida. Né? Nós já trouxemos aqui o questionamento. Será que nós podemos perder
os benefícios dessa aliança. E a lição diz aqui: embora a compaixão e a misericórdia de Deus jamais se esgotem, podemos rejeitar e até mesmo perder o acesso aos benefícios dessas dádivas. Continuando o nosso estudo, chegamos na quinta-feira. Vocês receberam de graça, dei de graça. Essa é a temática. E assim como na parábola que nós estudamos na quarta-feira, o autor nos chama a compreensão de que a única coisa que nós podemos e devemos fazer é refletir o máximo possível o amor de Deus aos outros. Aquele servo não compreendeu isso, nós precisamos compreender. E na sequência do nosso estudo é trazido a pergunta número 6, que tem duas referências bíblicas, você deve ler, que são muito importantes. Nós escolhemos aqui a leitura de João 15, o verso 12. Quem gostaria de ler para nós aí? Eu posso ler aqui, João capítulo 15, versículo 12, diz assim: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Esse é o mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na medida que nós recebemos o seu amor, devemos amar, retribuindo aos outros também. O estudo da lição ela segue nessa orientação, né? Vai trazer aqui para nós o verso de João, capítulo 15, verso 14, e que Jesus diz assim: vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. E aí o autor da lição pergunta: o que é que Jesus nos ordena? Entre outras coisas, é demonstrar esse amor que nós recebemos. O amor que nós recebemos de Deus devemos demonstrar aos outros, né? A lição pontua aqui: em resumo, devemos reconhecer que recebemos o perdão de uma dívida infinita, como nós vimos tanto na parábola, né, servindo para nós, que jamais conseguiríamos quitar. E o que isso deve fazer no nosso coração? Devemos amar e louvar a Deus e transmitir amor e graça aos outros. Muito legal, né? Então, chegando ao final dessa lição número 2, né, estudando aqui esse amor dentro da aliança, nós vamos progredindo nesse entendimento. Nós já entendemos até agora que o amor de Deus ele é eterno, incondicional, e que os benefícios dentro de uma aliança, dentro desse pacto com Deus, eles podem ser acessados ou perdidos. E que nós acessamos esses benefícios, nós estamos em aliança com Deus quando nós estamos em obediência, quando nós estamos respondendo a esse amor. E o mandamento de Deus é esse, que nós amemos uns aos outros, né? Nós acabamos de ver aqui na passagem bíblica. E a lição vai nos encaminhar para uma compreensão final, né? Se amar a Deus implica em amar os outros, como nós devemos amar os outros? E o autor trabalha isso aqui. Devemos ajudar as pessoas na vida diária delas, aqui e agora. Ou seja, aliviando suas dores, ajudando, estendendo a mão ao próximo, ao necessitado. Coisas reais, práticas, que podem aliviar as dores, trazer alegria, trazer esperança, paz para as pessoas. E também vai dizer que nós devemos conduzi-las para aquele que lhes oferece a promessa da vida eterna, em um novo céu, em uma nova terra. Compartilhar essa boa nova, a esperança que aquece o nosso coração com os nossos irmãos também. Assim nós encerramos o estudo da lição número 2. Esperamos que ela tenha sido tão prazerosa para vocês quanto foi para nós, né, conduzir esse estudo. Participe, não esqueça de curtir esse vídeo, deixar suas impressões através dos comentários e compartilhar esse estudo com seus amigos, com seus familiares. Que Deus possa te abençoar, abençoar a todos nós. Nos vemos no próximo estudo.